Olá! Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre a diferenciação dentro do marketing estratégico. Bem, um conceito para a gente entender a diferenciação, nós podemos pensá-la como um ato de desenvolver um conjunto de diferenças significativas. Aqui a gente tem o exemplo do Vanish. Então vamos pensar no Vanish como exemplo de diferenciação. Quais são as características dentro desse produto que o tornam diferente em relação aos demais alvejantes? Em primeiro lugar, o Vanish ele não se comunica como um alvejante. Ele é um removedor de manchas. Isso demonstra uma característica diferente em relação aos seus concorrentes. Podemos pensar também em relação ao seu design, em relação a como esse produto se destaca sobre os demais. Então ele tem um rosa aí como uma característica forte do produto. Então quando a gente compra um Vanish, a gente não está comprando apenas um alvejante. A gente está comprando um removedor de manchas, um produto com design e características muito únicas. No slogan da nossa imagem que a gente está vendo aí no slide, está escrito "Confie no rosa e esqueça as manchas". Então, de novo, o Vanish aplicando a diferenciação em relação ao seu produto. Vamos lá. A gente tem aqui um exemplo dos alvejantes mais conhecidos. No caso do IP, Super Candy, da Qualitá. A gente tem aqui o preço para cada um deles, né? Então, a gente tem um preço muito similar entre todos os produtos aqui. Depois, aqui na linha de baixo, a gente tem outros alvejantes que têm como característica principal remover manchas de roupas coloridas. Então a gente tem aqui o exemplo do Qualitá, do Brilhante, do Plush. Já o caso do Vanish, nós temos um preço muito superior em relação aos concorrentes para o mercado. Então quando a gente vê a primeira linha ali, o preço do Vanish é R$ 29,90. Em relação aos demais produtos, ele é muito superior. Mas lembrando, aqui é um exemplo de diferenciação. Então o Vanish ele se destaca não só por ser um alvejante, mas ser um removedor de mancha, que tem um slogan legal, que vende um produto com uma característica muito única de design, que é "Confie no rosa". Então a gente não está pagando apenas pelo alvejante, a gente está pagando pela diferenciação do produto. Na primeira linha, a gente tem o exemplo do Vanish em pó. Então o preço do produto ele é muito superior. Mas você deve estar se perguntando, tá, mas todos os outros alvejantes são em líquido. Então a gente trouxe também um exemplo do Vanish em líquido. O preço dele também é superior aos demais. Isso revela, mais uma vez, que o Vanish ele não é apenas um alvejante. Ele é um removedor de mancha, assim como a marca pretende se comunicar com o seu consumidor. Além disso, ele tem um design, ele tem um slogan que é muito forte e muito único. Então, todas essas características tornam o produto da Vanish diferente. Ou seja, ele está aplicando uma característica de diferenciação em relação a todos os produtos comercializados que são alvejantes. Nesse slide, a gente pode ver um exemplo de marca para cada tipo de diferenciação. Então, primeiro a gente tem aqui Vanish como um produto, como a gente já viu no slide anterior. No caso de diferenciação por serviço, a gente tem aqui o exemplo da Alice. A Alice é um plano de saúde, mas quando ela se comunica com o seu mercado, ela não quer ser conhecida apenas como um plano de saúde, porque ela sempre enfatiza o grupo de especialistas e características que tornam esse serviço diferente em relação aos seus concorrentes. Por exemplo de diferenciação em funcionários, a gente tem o caso da Zappos. A Zappos é uma loja de sapato em que é conhecida pelo seu atendimento, ou seja, os vendedores são conhecidos por oferecer um atendimento totalmente exclusivo e diferenciado em relação aos demais. Então, o caso de diferenciação da Zappos é conhecido pelo seu atendimento, pelo seu grupo de vendedores que oferecem essa diferenciação na hora do atendimento, na hora da venda. No caso de diferenciação em canal, a gente pode trazer aqui o caso da Nubank. Atualmente nós temos vários outros bancos ou agências bancárias que não têm serviço de agência física. Mas a Nubank ela foi pioneira nesse quesito, então ela ficou conhecida como diferenciação no canal, atendimento exclusivo, atendimento rápido, em que você pode resolver o seu problema com facilidade através de um aplicativo. Um exemplo de diferenciação por imagem, a gente trouxe aqui o caso da Louis Vuitton. Poderia ser qualquer outro exemplo de marca de luxo. No caso, a imagem da Louis Vuitton está muito associada ao luxo. Então, são características que tornam as pessoas, os consumidores que utilizam, como exclusivos, como diferente em relação aos demais. Então, esse é um exemplo de diferenciação para a imagem. Então, um exemplo para auxiliar no entendimento de diferenciação é o caso da Dove, que em relação aos seus demais concorrentes, ela se posiciona pela hidratação do produto. Então, através do seu propósito de marca, através da sua missão, ela sempre se comunica com o seu mercado, com o seu consumidor, por ser um hidratante, por ser um creme
Mas além de ser um creme, por ele ter uma característica de hidratação em relação aos demais. O que é interessante a gente observar sobre diferenciação, como no caso da Dove, é que quando uma marca ela se propõe a se diferenciar das demais em relação a, como no caso da Dove, hidratação, ela limita o escopo do seu produto. Então aqui a gente tem, no caso das necessidades, né? Cabelo seco, perda de cabelo, cabelo áspero, frisado, frio, fraco, danificado, pontas duplas. Mas a gente não tem, por exemplo, remover a oleosidade do cabelo. Então quando a Dove ela se propõe a hidratar, a enfatizar que a hidratação é a sua principal característica, ela tem que limitar o alcance do seu produto, senão a empresa acaba se perdendo dentro daquilo que ela se propõe a oferecer para o seu consumidor. Outro exemplo de diferenciação é o caso da Sandal. A Sandal ela possui a sua diferenciação porque a marca é pioneira na categoria de protetor solar. Então, diferente da Dove que está enfatizando uma característica do produto, a Sandal ela sempre busca enfatizar que ela foi uma das primeiras a entrar nessa categoria. Então, a gente tem aqui um exemplo de diferenciação por pioneirismo. É importante ter em mente que quando a empresa ela escolhe os seus pontos de diferenciação, ela tem que definir quais são os mais adequados para gerar um posicionamento diferenciado na mente do consumidor. Então vamos pensar que a gente tem dois quadros. Se a gente pensar num produto de preço baixo, geralmente é difícil a gente imaginar que esse produto ele pode ter uma qualidade alta. Ou mesmo se o produto é saboroso e tem baixas calorias, nutritivo e saboroso, e assim por diante. Isso ajuda a gente a entender, na hora de uma empresa optar por uma diferenciação, ela deve ter em mente que existem atributos e benefícios que podem estar negativamente correlacionados. Bem, vamos falar agora sobre o USP, que é o Unique Selling Proposition. O que é o USP? O USP ele é o principal ponto de diferenciação da marca. Ou seja, o principal atributo é aquilo que fará o consumidor lembrar, comprar um determinado produto. Então, o USP é o que de fato diferencia a marca em relação aos seus demais concorrentes. É aquilo que torna o apelo da marca, a comunicação, a forma como ela quer falar, que ela quer se dirigir ao seu mercado, ao seu segmento. Vamos pensar no USP da Dove agora. Lembra que eu falei que a Dove ela é conhecida pela hidratação? Ela sempre quer comunicar isso. Então, o USP da Dove é a hidratação. É o que traz mais destaque para a marca. É o que torna ela diferente em relação aos seus concorrentes. Outro exemplo para o USP é um atributo funcional específico. Então a gente tem um exemplo do Vanish. De novo, o Vanish ele é conhecido como um removedor de manchas, enquanto os outros são alvejantes. Então, por caso do Vanish, é um atributo funcional específico, que é remover mancha. Outras empresas também podem entrar no mercado posteriormente com esse mesmo atributo, mas ainda assim, a entrega do Vanish ela vai ficar em destaque, porque ela sempre foi conhecida como removedor de mancha, enquanto os demais são alvejantes. Então, no caso do USP, nós aqui já falamos de outros dois grupos, que é o caso da Dove, que tem uma característica específica, ou mesmo do Vanish, que é um outro grupo, que tem um atributo funcional específico. Então, agora aqui a gente vai falar de um terceiro grupo. Esse terceiro grupo, ele trata uma característica mais emocional, é um valor ou uma crença. Essas características elas são mais difíceis de serem identificadas, desenvolvidas. Então a gente vai trazer aqui um exemplo para vocês que é o caso da Magno. Mais do que uma característica, mais do que um produto que está em destaque, a Magno ela vende o prazer. O prazer ele não pode ser identificado como um atributo ou como uma característica tangível. É algo mais emocional, é algo mais no sentido da crença, dos valores. Então, para o caso da Magno, a gente pode conhecer o SP mais por um atributo emocional, que é o caso do terceiro grupo, como a gente citou. Bem, para a gente pensar sobre o USP de uma marca, quais critérios são importantes? Em primeiro lugar, ele é único, é diferenciado? Esse USP, ele é consistente com todos os elementos do posicionamento da marca? Esse USP ele está relacionado diretamente com o Consumer Insight ou com o público-alvo? Então, falando sobre segmentação, ele está relacionado ao segmento que você quer alcançar? E, por fim, ele é realmente mais importante que os demais atributos identificados? Ou seja, se o seu produto ele tem outras características ou outro atributo. O USP que você quer destacar em relação à sua marca, ele é realmente mais importante em relação aos demais? Então tudo isso ajuda a gente a entender o USP de uma marca ou como as marcas vêm utilizando o USP para se posicionar dentro do mercado. Bem, nessa aula nós falamos sobre a diferenciação
utilizando vários exemplos de como as empresas utilizam seus atributos, ou no caso o USP, para se destacar em relação aos seus concorrentes.